No episódio anterior de Logando 10.000 anos no futuro, o clima ficou tenso entre Lucian e o executivo Fa. Mas, depois que o mal entendido foi resolvido, sem que nosso garoto percebesse, Fa sequestrou silenciosamente Lan-Shen, seu amigo, e ainda prometeu uma recompensa gigantesca para Lucian. Enquanto isso, vemos nosso garoto atravessando a atmosfera em alta velocidade ao lado de Fa. Mas, antes de partir para o setor 1, ele decidiu voltar para casa. Enquanto isso, estacionada na órbita da Terra, existia uma nave colossal, quase parecia um pequeno planeta artificial. Fa observava Lucian pela janela, até que ele desapareceu completamente de vista. Então, sem perder tempo, começou a dar ordens friamente. Mantenha todos os sistemas de vigilância focados nele 24 horas por dia. Cada movimento que ele der, eu quero capturar. Ele deixou claro que nenhum segundo poderia passar sem monitoramento. Enquanto ao setor Neva Branca, Fa acreditava que havia conseguido enganá-los por enquanto. Mesmo assim, ainda ordenou: continue observando cada movimento deles. Qualquer atividade suspeita deve ser reportada imediatamente. Ao mesmo tempo, também mandou seus homens manterem vigilância constante sobre os dois agentes capturados. Então completou: todos vocês fiquem atentos. Os três subordinados bateram continência imediatamente e responderam em uníssono. Fa então abriu um pequeno sorriso satisfeito, porque na sua cabeça, se Lucian se registrasse oficialmente no setor 1, essa missão seria um sucesso gigantesco. Enquanto isso, de volta à Terra, nosso garoto finalmente retornou para casa. Mas, assim que entrou no próprio bairro, percebeu algo absurdo. Existia pelo menos 40 grão-mestres espalhados pelo caminho. Os velhinhos aposentados sentados na praça. Os vizinhos ou seguranças, até os faxineiros, a maioria era formada por grão-mestres. E além disso, Lucian ainda sentiu uma presença de dois tanques marciais escondidos na área. Nosso garoto não conseguia evitar uma risada, porque aquele provavelmente era o condomínio mais apelão de toda a Terra. Mas, rapidamente, ele entendeu o motivo. Aquelas pessoas provavelmente tinham vindo voluntariamente proteger sua família. No instante seguinte, Lucian abriu a porta de casa e anunciou alegremente: voltei, família! Sua irmã saiu correndo imediatamente, com os olhos brilhando de emoção, e declarou: meu irmão é literalmente o deus marcial da humanidade. Os seus pais saíram correndo na mesma hora. O pai queria saber absolutamente tudo, enquanto a mãe apenas voltava um enorme suspiro de alívio ao ver o filho seguro. Mas então, ao perceber os três olhando para ele com tanta expectativa, Lucian hesitou por um segundo. Então, limpou a garganta e declarou solenemente: acho que já está na hora de parar de esconder a verdade. Os três imediatamente ficaram sérios. Então nosso garoto simplesmente começou a inventar a maior fanfic da história. Com a cara mais séria possível, ele afirmou: na verdade, eu sou um príncipe da Rua dos Zumbis. Então começou a criar uma história completamente absurda, baseada no anime favorito dele. Segundo Lucian, seu reino havia sido destruído enquanto ele tinha apenas 3 anos. Por isso, ele precisou reencarnar na Terra. E agora que seu talento marcial finalmente despertou, precisava retornar ao seu mundo original para construir seu império e recuperar seu trono. Mas o melhor veio depois. Lucian apontou para si mesmo e declarou: porém, eu preciso de dinheiro para viajar. Então completou: se cada um me emprestar um pouco de dinheiro, eu recompenso vocês com um planeta inteiro quando recuperar meu reino. Nosso garoto claramente só estava tentando aliviar o clima e impedir que sua família se preocupasse. Mas mesmo assim, os três ficaram completamente sem reação. Lucian apenas sorriu e ignorou completamente o título de Deus Marcial, porque no fim das contas, independentemente de título ou poder, ele ainda era ele mesmo. E, acima de tudo, ainda era parte daquela família. Então, bateu na mesa e declarou: primeiro, a gente janta, porque eu tô morrendo de fome, mãe. Pouco tempo depois, a comida já estava servida. Enquanto jantava, Lucian começou a contar parte do que viveu recentemente. E também explicou que ficaria um tempo no espaço. Mas, obviamente, escondeu as partes mais pesadas. Principalmente, o fato de que a Terra seria destruída no futuro. Sua irmã ficou alguns segundos em silêncio. Então, ela começou a olhar ele da cabeça aos pés, enquanto perguntava: mas você ainda é mesmo meu irmão? Ela simplesmente não conseguia acreditar que aquele cara tinha se tornado o homem mais forte do planeta. Ele se tornou até mais forte que os santos marciais. Enquanto isso, o pai dele estava absolutamente empolgado. O homem não parava de repetir: nosso ancestral da família Lu deve estar abençoando a gente. Já a mãe continuava sendo a mais pé no chão da casa. Para ela, nenhum daqueles títulos importava. A única coisa que importava era a segurança do filho. Então, ela apenas segurou a mão dele e disse claramente: cuide da sua saúde, tá bom? Lucian sorriu gentilmente e respondeu: pode deixar, mãe. No dia seguinte, do lado de fora do prédio civil, Lucian e Fubuki saíam juntos de mão dadas. Para nosso garoto, aquele era um dia digno de comemoração. Fubuki lançou um olhar provocativo e perguntou: e por quê? Lucian ergueu o certificado de casamento com um sorriso no rosto e respondeu: porque hoje foi o dia que o homem mais forte do planeta oficialmente se casou. Ao ouvir aquilo, Fubuki não conseguia segurar a risada. Então, o tom de Lucian suavizou e ele explicou: hoje também é um dia em que eu vou partir para o espaço. Então prometeu: vou voltar o mais rápido possível e da próxima vez faremos um casamento de verdade. Enquanto abraçava Fubuki gentilmente, ela apenas sussurrou baixinho: tá bom. Então Lucian entregou para ele um novo comunicador dado por Fa e explicou que a bateria duraria vários anos.
e a partir dali, aquele seria o meio de contato entre eles. Então, sem olhar para trás, nosso garoto saltou em direção aos céus. Enquanto isso, Fubu observava em silêncio enquanto Lucian desaparecia pelos céus. E no fundo do coração, ela apenas rezava para que ele voltasse em segurança. A cena então muda para a gigantesca nave espacial. Fa parecia extremamente satisfeito ao ver Lucian embarcando. Sem perder tempo, começou imediatamente a mostrar toda a nave. E nosso garoto ficou genuinamente surpreso com o tamanho absurdo daquele lugar. Segundo ele, aquilo parecia mais uma cidade flutuante do que uma nave espacial. Então, com um simples estalar de dedos, Fa teleportou os dois diretamente para uma sala privada. Logo depois, tirou uma bebida extremamente rara de seu planeta natal. Enquanto encarava Lucian, Fa comentou: "Você me lembra do dia em que deixei meu planeta pela primeira vez." Lucian imediatamente ignorou que Fa também tivesse vindo de um planeta de recursos de nível baixo. Mas Fa bebeu tudo de uma vez e respondeu: "Meu planeta não era um simples planeta de recursos." Então, o olhar dele ficou mais pesado. E ele continuou: "Era uma estrela de batalha de nível 4 e foi completamente destruída há cerca de 3.000 anos." Nosso garoto ficou preocupado por achar que tinha tocado num assunto sensível, mas Fa apenas deu de ombros. Segundo ele, aquilo era apenas o destino da maioria dos planetas que acabasse se tornando campo de batalha. Então acrescentou: "Na verdade, eu tive sorte. Antes da queda completa do planeta, o governo do setor 1 já havia começado a evacuar os cidadãos. E naquele instante, os olhos de Lucian mudaram, porque aquilo era exatamente o que ele queria fazer pela Terra." Fa percebeu imediatamente a expressão dele, então assentiu calmamente, mas logo explicou algo importante: nem todos podiam ser evacuados, apenas cidadãos registrados. Eles não deveriam ter incidentes criminais com força mínima equivalente a nível 9, e principalmente com potencial suficiente. Lucian imediatamente franziu a testa, porque aquela exigência era absurdamente severa. Então perguntou: "Não existe migração voluntária?" Fa confirmou que existia, porém também revelou outro problema: todos os planetas habitáveis do universo já estavam catalogados pela Federação. Mover poucas pessoas não era um problema, mas qualquer migração em larga escala precisava de aprovação federal. Sem autorização, os envolvidos seriam tratados como fugitivos. Então Fa revelou algo ainda mais sombrio. Segundo ele, o departamento deles deportava mais de 100 bilhões de seres vivos por ano, e a maioria acabava enviada para estrelas de batalha ou planetas mineradores com mão de obra forçada. Lucian imediatamente comentou: "Isso parece meio tirânico." Mas Fa apenas deu de ombro. Na visão dele, regras assim eram necessárias para manter a ordem em incontáveis formas de vida espalhadas pelo universo, porque se os planetas começarem a cair e as pessoas simplesmente invadirem o mundo uma das outras, o universo inteiro mergulharia em caos eterno. Depois disso, Lucian fez a pergunta que realmente importava: quanto custa comprar um planeta habitável? Fa olhou para ele por alguns segundos antes de responder. Na visão dele, a Terra ainda era oficialmente apenas um planeta de recursos, e a invasão mal tinha começado. Mesmo assim, Lucian já estava pensando em evacuação planetária. Ainda assim, Fa revelou os valores. Um planeta habitável básico custava algumas centenas de milhões de moedas de cristais negros, e obviamente planetas mais avançados custavam muito mais, principalmente aqueles capazes de sustentar espécies acima de nível 9, porque se um planeta não pudesse suportar guerreiros desse nível, a destruição seria inevitável cedo ou tarde. Mas então Fa tranquilizou Lucian. Segundo ele, nosso garoto provavelmente nunca precisaria comprar um planeta com dinheiro próprio, porque no instante que ele alcançasse o nível 11, receberia automaticamente status de nobre, além de terras e propriedades próprias. Mas claro, ainda existiriam impostos, mas para especialistas poderosos, aquilo equivalia praticamente a troco de pão. No mesmo instante, os olhos de Lucian brilharam. Então, ele levantou a taça e brindou com Fa, mas por dentro, sua mente já estava criando inúmeros planos. Depois disso, Fa começou a explicar ainda mais sobre a estrutura do universo. Enquanto isso, Lucian retornou para o reino do sonho, e Fa entregou para ele uma quantidade gigantesca de cristais de energia de altíssima raridade. Com isso, as células imortais de Lucian evoluiriam mais uma vez. Em apenas um mês, nosso garoto consumiu dezenas de milhões de cristais negros, o que deixou Fa completamente aterrorizado. Em mais de 4.000 anos de vida, ele nunca tinha visto um prodígio tão monstruoso, e por causa disso, as expectativas dele em relação a Lucian dispararam ainda mais. Fa então ordenou: continue trazendo mais cristais negros para ele. Enquanto isso, dentro do reino dos sonhos, Lucian já havia deixado a Terra e chegado a outro planeta. Foi ali que ele encontrou um homem aterrorizante empunhando um machado gigantesco, e o nome dele era Shalom. A velocidade do sujeito era tão absurda que Lucian nem conseguia reagir. No instante seguinte, foi cortado ao meio, e o golpe foi tão monstruoso que dividiu o planeta inteiro junto. Nosso garoto despertou imediatamente ofegante, os olhos completamente arregalados, enquanto murmurava: então, esse é o poder de um nível 12? Naquele momento, Lucian tomou uma decisão. Antes de chegar ao setor Yumo, ele derrotaria Shalom. Então, começou um treinamento brutal, dia após dia, sem descanso, até que finalmente, no último dia de chegada, ele venceu. Não apenas derrotou Shalom, como também absorveu uma quantidade absurda de poder da origem. Sua força havia triplicado novamente. Pouco tempo depois, ele finalmente chegou à Federação Yumo. Assim que desceu da nave, Fa recebeu Lucian calorosamente. Nosso garoto se espreguiçou e perguntou: então, o que fazemos agora? Fa respondeu imediatamente: primeiro, vamos
registrar sua identidade. Então explicou que sem registro oficial, Lucian basicamente não poderia fazer nada naquele lugar. Nosso garoto apenas bocejou e respondeu: então deixo isso nas suas mãos. Fa concordou, mas logo abriu um sorriso cheio de orgulho. Afinal, você é meu recruta, não é? Lucian percebeu imediatamente o tom convencido dele. Mas como não existia hospitalidade, deixa isso passar. No centro de registro, tudo já estava preparado antecipadamente. Em pouco tempo, um atendente entregou o cartão da cidadania para Lucian. Nosso garoto observou atentamente as informações: nome, raça, planeta natal, identidade, nível atual. Ele lembrava que Fa havia dito que os novos cidadãos normalmente começavam no nível 1, mas o cartão dele mostrava nível 3. A atendente então explicou: como você foi recomendado pessoalmente por um executivo, seu nível foi elevado. Ela ainda explicou que a classificação da cidadania dependia da força, talento, patrimônio e conexões. Ao ouvir aquilo, Lucian pensou consigo mesmo: se uma simples recomendação já me colocou no nível 3, então o status de nobre no nível 11 talvez nem esteja tão distante. Logo depois, a funcionária continuou falando. Ela revelou que o cartão possuía mais de 10 milhões de moedas de cristais negros depositados, um presente de Fa. Nosso garoto ficou sinceramente impressionado, porque mesmo que saqueando piratas espaciais, ele nunca teria conseguido tanto dinheiro assim. Mas ao mesmo tempo, suspeito que talvez não tivesse pagado todo o saque dos piratas anteriormente. Talvez parte da fortuna estivesse escondida no cartão de identidade dele. Depois disso, pediram para Lucian aguardar um pouco. Fa estava ocupado discutindo algo com um homem chamado Mob. Enquanto isso, Lucian estava liberado para aproveitar os doces da área VIP. E obviamente, nosso garoto jamais recusaria comida. Então começou a atacar a sobremesa sem menor vergonha. Enquanto comia casualmente, também verificava seu espaço de armazenamento. Mas então, ao terminar o último doce, seus dentes bateram em algo absurdamente duro. Ele imediatamente cuspiu aquilo irritado, porque quase tinha quebrado um dente seu. Ao olhar melhor, percebeu que era um inseto estranho azul escuro. Nosso garoto inclinou a cabeça e murmurou: que diabos é isso? Ele chegou até a imaginar que fosse algum tipo de inseto espacial, mas então seu coração quase parou, porque do nada sua 11ª célula imortal despertou. Lucian ficou completamente chocado enquanto encarava um inseto parcialmente mastigado, porque uma criatura tão pequena continha uma quantidade absurda de energia. Mas, depois de alguns segundos, ele simplesmente deu de ombros, colocou o inseto de volta na boca e comentou tranquilamente: que isso, que crocante, tem gosto de frango. De repente, uma voz feminina ecoou do lado de fora. Ela chamava por alguém chamado Bob. A funcionária imediatamente correu até a porta e explicou: essa é uma sala VIP. Mas a mulher do lado de fora respondeu imediatamente: eu também sou VIP. Então, acrescentou irritada: eu vi o Bob entrando ali, sai da minha frente. Lucian olhou curioso na direção da confusão. A atendente ainda tentou impedir a mulher, mas ela simplesmente invadiu o lugar. Então, caminhou diretamente até Lucian. Então perguntou para ele: ei você mesmo aí, você roubou o Bob? E, não apenas isso, ela então afirmou: eu consigo sentir o cheiro dele em você.